Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos aqui nesta terça-feira, dia 19 de março de 2024, para trabalhar o tema relacionado a Paisagens 35. É a nossa terceira reflexão sobre o tema do ser humano na teia das relações. Viemos desenvolvendo essa temática nos dois momentos anteriores e hoje, então, damos encerramento a essa reflexão, que, aliás, está sempre aberta, né, para o debate. Um dos focos centrais de nossa reflexão nesses três encontros foi sobre o essencial horizonte das habitabilidades interespécies, como uma forma precisa de ampliar o repertório de pessoas no diálogo, de forma a incluir também outros seres vivos. Esse foi o grande tema que viemos debatendo. Assim, o diálogo ganha sua beleza maior, pois recupera a dignidade da diferença, em seu domínio mais amplo. Quando o nós em questão ganha sua devida amplitude, incorporando os seres que habitam o ambiente em que vivemos, tanto os seres que habitam fora do nosso organismo, como seres diferentes que habitam o nosso organismo. No importante debate em torno do tema da inter-relação do humano com os outros animais, como vimos, com seres não humanos, coloca-se em questão o tradicional excepcionalismo humano, como também coloca-se em questão o tradicional antropocentrismo humano, essa concepção que coloca o ser humano como umbigo do universo e não como parte do universo, que é o que eu venho defendendo aqui. Esse excepcionalismo tem provocado muitas interrogações, muitas dúvidas e tem favorecido muita violência contra a diferença. Nesse tempo perturbado do antropoceno, a gente vem verificando muito isso. A carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que eu aqui também citei outras vezes, uma carta sobre o cuidado da casa comum de 2015, foi importante para sublinhar um dado essencial para mim. Ou seja, de que nós somos terra. Quando a gente fala isso, as pessoas têm até dificuldade, né, de entender a complexidade que está envolvida nessa questão. Nós somos terra. E que o nosso corpo é constituído, né, por elementos do planeta. O nosso corpo é constituído por elementos do planeta. Isso o Papa Francisco fala logo na primeira página da sua encíclica, com muita pertinência. No estudo recente que venho fazendo, sempre com foco voltado para o diálogo,
Busco entender o mundo invisível que habita também o mundo interior. E citava uma frase do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível para os olhos. Percebemos hoje que o nosso próprio organismo vem habitado por esses seres invisíveis, a ponto de admitirmos com razão que somos mais micróbios que humanos, uma vez que apenas 43% das nossas células só 43% das células são humanas e o demais são microbiomas. O mundo dos micróbios é bem mais antigo que o nosso. Não só mais antigo, ele é mais maleável, mais adaptável, mais mutável. De forma impressionante, são dotados de grande capacidade de adaptação às mudanças. Eles estão sempre em diálogo. Eu gosto de enfatizar isso, né? Esses seres que nos habitam estão sempre em diálogo com seu habitat. E o produto da sua interação pode sempre servir a qualquer um. Os micróbios são fundamentais para nós na medida em que atuam para que o nosso corpo funcione corretamente. A flora intestinal vem enriquecida por essa presença benfazeja, fundamental para o equilíbrio, para a saúde. A microbiota vem em parte transmitida pela mãe ao feto no momento do nascimento. Uma microbiota harmônica é fator de saúde, mas podem também ocorrer desequilíbrios que implicam uma disbiose, com consequências que podem ser graves para as pessoas. Olhando de mais perto, esses nossos hóspedes interiores, nos damos conta que os micróbios podem ser simbiontes quando são bons protagonistas, ou podem ser também patobiontes, mais danosos, que provocam desequilíbrios que podem ser problemáticos para a vida. É tudo uma questão de equilíbrio. Uma microbiota harmônica é fundamental. E, na verdade, essa microbiota traduz um microcosmos harmônico. Os estudos em curso sobre a microbiota estão promovendo uma verdadeira revolução no mundo da medicina, mas também na compreensão da vida em seu significado mais amplo. Esses povos de fronteira que nos habitam, bonita essa imagem, povos de fronteira, revelam um traço que é fundamentalmente dialogal, um diálogo que procede no nosso mundo interior. Mais um dado para comprovar que o Papa Francisco falou certa vez ao dizer que a diversidade é bela. E essa diversidade está dentro de nós. Entre o nosso organismo e os micróbios, instala-se uma verdadeira aliança marcada pela comensalidade e pela mutualidade. Os micróbios inserem-se no organismo humano, seja em forma pacífica e estabilizada, que é a comensalidade, ou como uma atuação mais evidente e criadora, mutualismo. A maior parte dos que estão me escutando, vocês, né, provavelmente se espantará ao saber que a maioria das células presentes em nosso organismo não é humana. Essa maioria não humana é encontrada nas comunidades microbianas riquíssimas que habitam o nosso corpo. A existência dessas comunidades é conhecida
Desde que o holandês Antonie van Leeuwenhoek, falecido em 1723, desde que ele observou em um de seus microscópios um raspado de superfície de seus dentes e descobriu um grande número de minúsculos seres vivos com as mais variadas formas. Nas últimas décadas, o estudo dos micro-organismos que hospedamos cresceu vertiginosamente. Uma série de publicações, dando origem ao novo campo da microbiologia. Desde então, essa comunidade amigável de minúsculos seres vem sendo chamada de microbiota, ou ainda flora, microflora e microbioma, entre outros nomes. Embora não a enxerguemos a olho nu, a microbiota é parte importante do nosso organismo. Estima-se, por exemplo, que mais da metade do material das fezes seja composto por células microbianas. Calcula-se que no corpo de um adulto, cerca de 1 quilo de micróbios. O papel importante desses seres microscópicos fica ainda mais evidente quando comparamos o número de células humanas e microbianas no nosso corpo. Estimativas dizem que há 10 vezes mais micróbios em nossos corpos do que nossas próprias células. Em outras palavras, quanto ao número de células, somos 90% micróbios e apenas 10% humanos. Se calculamos o número de genes microbianos presentes em nosso corpo, chegamos à impressionante conclusão de que abrigamos 100 vezes mais genes microbianos do que os humanos. Mas a coisa não para por aí. Assim como os humanos, esses micro-organismos também têm seus genes que determinam como eles vivem e como eles interagem com outros organismos. Se calcularmos o número de genes microbianos presentes em nosso corpo, chegamos à impressionante conclusão de que abrigamos 100 vezes mais genes microbianos do que humanos. Os micro-organismos que vivem no corpo humano colonizam virtualmente todas as superfícies expostas ao ambiente externo. A microbiota está presente na boca, no estômago, no intestino, nos tratos urinários e respiratórios, nos olhos, na pele. Embora esta se distribua por todas as áreas de contato com o exterior, a maior parte de colonização, cerca de 70%, ocorre no trato gastrointestinal. Isso se deve em grande parte ao fato da área das paredes intestinais de um adulto ser equivalente a uma quadra de tênis. É, portanto, um imenso espaço para interações entre o tecido humano e os micróbios. Essa associação começa cedo. No instante em que nasce, por parto normal, o bebê é colonizado por bactérias do canal vaginal da mãe. Já bebês que nascem por cesariana têm uma microbiota diferente, composta principalmente por micróbios da pele da mãe e dos profissionais de saúde envolvidos no parto. Após a colonização inicial, a comunidade microbiana do bebê é simples e instável. Entretanto, após o primeiro ano de vida, a composição desta se estabiliza e se torna semelhante à de um adulto. E a partir daí, a microbiota continua evoluindo, mas de forma mais estável. Microbiota intestinal de camundongo, em mais obtida por microscopia, demonstram também isso. Além dessa variação no tempo, o conjunto de micro-organismos
também exibe grandes diferenças espaciais. No trato gastrointestinal, cada segmento do tubo digestivo tem micróbios relativamente específicos. No estômago, são comuns bactérias dos gêneros Lactobacillus, Veillonella ou Helicobacter. No intestino delgado, predominam Streptococcus, actinobactérias e corinebactérias. No intestino grosso, algumas das bactérias mais abundantes são do gênero Bacteroides e Clostridium. Reagindo a textos que escrevi sobre o tema da microbiota, meu irmão José Geraldo Teixeira, que é professor desse tema, escreveu para mim. Ele disse: suas reflexões, mano, sobre microbiota estão muito boas, mas pode ir além. Cada célula, ele diz, né? Cada célula humana tem organelas chamadas mitocôndrias. Ele chamou a minha atenção para as mitocôndrias, que podem ter sido originárias de bactérias aeróbias primitivas. Em algum momento do processo evolutivo, lá nos primórdios da vida, bactérias desse tipo foram englobadas por células já existentes em um processo simbiótico que de tão vantajoso consolidou-se, originando as células que compõem a grande maioria dos seres vivos atuais, incluindo os humanos. É a teoria da endossimbiose, que explicaria também a origem dos cloroplastos, organelas dos vegetais clorofilados. Quer dizer, a relação entre os micróbios e seres humanos no nível microscópico é muito mais íntima do que parece ser ao nível macroscópico. As bactérias contribuem até na estrutura de nossas células. Todas essas reflexões que fizemos são fundamentais para a quebra da ideia de um antropocentrismo ou excepcionalismo humano. Estamos todos, sem dúvida, inseridos na teia da vida, participando de um diálogo que não tem fim. Palavras-chave são interação e movimento, tudo contribuindo para entender que não somos de forma alguma diferentes de tudo que nos rodeia. Somos parte daquilo que nos rodeia, somos terra. Retomo algo fundamental que disse aqui antes: estamos todos envolvidos numa teia de emaranhamentos, de relacionamentos, e esse entrelaçamento é a textura do mundo. O entrelaçamento que nos liga tudo é a textura do mundo. Como mostrou de forma tão pertinente e bonita o antropólogo Tim Ingold. Organismos e pessoas, nós todos envolvidos num tecido de nós. O grande desafio é saber habitar esse universo complexo de grande vitalidade e movimento. Tudo está em movimento. As montanhas, os rios, os ares. E habitar significa inserir-se nas correntes do mundo da vida. Segundo Tim Ingold, quando crescemos no mundo, o mundo cresce em nós. Repito, quando crescemos no mundo, o mundo cresce em nós. Não há dois mundos segmentados, natureza e cultura, mas mundos intimamente relacionados. Há que inserir o ser humano e o devir no interior da continuidade do mundo da vida, como indicou Tim Ingold. O meio ambiente é, em primeiro lugar, o mundo no qual vivemos e não o mundo para o qual olhamos. Ou como diz Donna Haraway, nós somos seres da lama, compostos pelo tecido da terra. Tudo aqui apresentado traduz para nós uma bonita convicção que o ciclo do tempo nunca se encerra, como diz de forma maravilhosa Gilberto Gil, e que estamos
envolvidos numa viagem comum com outros seres, com as espécies companheiras, com seus direitos característicos. Não há descontinuidade material do universo. A nossa carne não vem de outro lugar senão do universo. E é para o universo que ela vai. E no universo ela vai encontrar novas modalidades de habitação, mesmo depois da morte. Como nos lembra Emanuele Coccia, todos os nossos átomos deram um corpo a milhares de vidas antes da nossa, humanas, vegetais, bacterianas, virais, animais, e darão realidade a outras formas de vida, numa dança que nunca poderá ser interrompida. Com isso, terminamos esse segmento de reflexão que viemos trabalhando por 3 vezes, envolvendo a temática do ser humano na teia das relações. Agradeço de coração a todas e todos vocês da comunidade Paz e Bem, de forma também muito particular ao Felipe, com seu apoio técnico, e nos veremos na próxima vez. Paz e bem, um grande abraço.